Muito boa tarde, bem-vindos ao nosso curso virtual de História da América. Nós vamos ver hoje, nessa aula, a terceira parte da aula 4. Nela vamos verificar como vai se processar a peregrinação dos astecas mexicas desde o sul dos Estados Unidos, do que hoje se conhece como o estado de New México, a região do New México, onde estavam os índios pueblos, em direção ao norte e ao centro do altiplano, onde está atualmente a cidade de México. Eu vou tentar explicar como os próprios astecas, mexicas, dão conta, né, dessa peregrinação, ou seja, são os documentos onde eles próprios se explicam a si mesmos e aos outros como se processou essa invasão, essa migração, né? E depois vou tentar explicar mais ou menos como estava organizada a tripla aliança, né? eh, das cidades de Tenochtitlan, Texcoco e Tlalcopan, que era a instituição política que estava em vigor quando chegaram os espanhóis em 1519. Né? Então, como é que os astecas, mexicas explicavam a sua peregrinação, a sua migração? Né? Então, eles explicam que eles estavam naquela região conhecida como Aztlán, daí vai vir o termo astecas. Depois, esse termo vai ser abandonado e vão pegar o outro patronímico deles, que são os mexicas, né? Que vai dar a origem ao nome de México. Né? Então, eles estavam lá e o deus e o sacerdote deles, o Huitzilopochtli, manda sair daquela região e voltar à sua primitiva região, à sua região verdadeiramente originária, que era a região onde estavam, naquele momento, os toltecas, né? no centro, no altiplano mexicano, onde estava o lago, onde havia vários povos, xiximecas, mixtecas, que tinham vindo, né, também daquela região onde estavam os astecas. Já tinham vindo umas 6 povos, umas 6 migrações que tinham começado a se introduzir na terra dos toltecas, mas estavam convivendo pacificamente com eles. Os astecas não vão ser pacíficos. Né? Eles chegam por volta de 1300 ao sul do lago, né? E em 1323, o Huitzilopochtli revela para os astecas já nas bases do que vai ser a grande cidade de Tenochtitlan, né? Revela que ele, o Huitzilopochtli, quer que os astecas tenham o domínio, né? Expandam o domínio mexica de toda a região, porque ele quer que haja sacrifícios humanos para que o poder de Huitzilopochtli se mantenha perenemente, né? E para isso eles convidaram, né, os reis vizinhos, né, dos outros povos para uma grande festa, e no meio dessa grande festa, desse grande banquete, os astecas propunham o casamento com a filha dos toltecas. Né? Acontece que nesse casamento vão ser assassinados os toltecas e vai ser assassinada a herdeira, a filha. Isso eu vou ler para vocês. Isso está relatado num texto tolteca, né, dos senhores de Culiacán, né, que conta, né, como foram enganados pelos astecas. Né. Horrorizou-se grandemente o senhor de Culiacán e deu grandes gritos de espanto e gritou para todos os senhores, seus vassalos de Culiacán, e lhes disse:
Vocês podem procurar Culiacán, uma cidadezinha perto de onde está Tenochtitlan. Quem são vocês, ó culiacanos? Vocês não veem como mataram a minha filha? Então, enfrentemos os astecas e demos-lhe morte. Acabemos com eles, porque eles moram aqui e são perversos. Então, através desse poema, podemos ver como há um enfrentamento, está acontecendo um enfrentamento entre os povos astecas, mexicas, e os povos que estavam originariamente lá, que são os toltecas, né? Essa guerra vai demorar um certo tempo, mas vai ser perdida, né, pelos toltecas e pelo deus Quetzalcoatl, né? Também há poesias, né, que nos contam, nos relatam como os toltecas abandonam o território, saem do México, entram nos navios e desaparecem em direção ao Atlântico, né? E depois, isso não está no poema, mas eles avisam que voltarão novamente para reivindicar a terra, né? Como vocês sabem, Montezuma, asteca, quando chegam os espanhóis, identifica, fica com medo, pensa que os espanhóis, na verdade, são as pessoas, os antigos toltecas, que estão vindo junto com seu deus Quetzalcoatl para reivindicar o território e arrebatar o reino dos astecas. Leio agora esse poema sobre como os toltecas saíram da sua terra. E de tal forma os toltecas acreditavam no seu sacerdote Quetzalcoatl e eram obedientes a ele e dados às coisas do seu Deus e temerosos de Deus, que então todos obedeceram e todos acreditaram em Quetzalcoatl quando pediu para abandonar a cidade de Tula. Então veja, isso aqui já é uma coisa interessante, né? Porque na própria descrição, no próprio mito fundacional dos astecas, nós encontramos um deus, que é o deus asteca, o Huitzilopochtli, né? Que fala com os seus fiéis, né? Fala com os seus homens, com os seus súditos, com os seus crentes, né? Que são os astecas, que estão num território longe do território onde posteriormente vão ficar, né? E pede para abandonarem esse território e voltarem para o seu território de origem, que é a região dos toltecas, onde está atualmente México, a cidade de México, ou foi fundada Tenochtitlan, em cima da região pantanosa do lago. E por outro lado, nós temos outro deus, Quetzalcoatl, né, que fala com os seus fiéis, com os seus súditos, com os toltecas, né, para abandonarem a sua cidade. Abandonarem a cidade de Tula e irem embora, né, porque perderam a guerra. Mas, reparem, há um diálogo dos deuses com os homens, há um diálogo do seu Deus com os seus homens, né? Os espanhóis vão falar a mesma linguagem, os castelhanos vão falar a mesma linguagem, eles não estão falando uma linguagem diferente, ou seja, há uma estrutura similar de pensamento. Também os espanhóis reivindicam um diálogo e uma ordem e uma obediência ao seu Deus, né, que pede para sair da sua região, do seu lugar, para ir para um outro lugar, né, e para dominar esse lugar, né? Então, são estruturas, né, estruturas de pensamento e estruturas narrativas que de certa maneira, manifestam uma forma de ser e uma forma de olhar para a realidade e para o mundo. Uma forma, hoje em dia, não faria muito sentido, mas uma forma transcendente, né? Todos eles seguem e obedecem ao seu Deus, né? Continua o poema tolteca. E tanto confiavam em Quetzalcoatl que foram embora com ele. Foram com Quetzalcoatl, as suas mulheres, os seus filhos e os seus doentes. Todos ficaram em pé, os anciãos e as anciãs. Ninguém deixou de obedecer. E em seguida foram para o interior do mar, lá onde a terra tem cor vermelha, e lá desapareceram.
ele, o nosso príncipe Quetzalcoatl. Né? Então, aqui de fato não fica claro se é todo o povo, né, ou é só o Deus dele. Né? Eles foram para a região de Veracruz, aí ficaram lá, de fato, quando os espanhóis chegaram, esse primeiro povo que recebe os espanhóis não fica em guerra com ele. Pelo contrário, vão apoiar os espanhóis para depois lutar contra os astecas, que estão no interior do México, no interior da Mesoamérica. É só vocês olharem o mapa, vocês vão ver como tem uma região assim, né, fechada como se fosse um trapézio. Né? Então, a região marítima, essa região marítima onde chega, que está na costa atlântica, onde chega Hernán Cortés, toda essa região não vai oferecer resistência para os espanhóis. Pelo contrário, vão se juntar os espanhóis, vão contar a estratégia que pode ser montada para atacar os astecas. Né? É, então, como eu estava contando para vocês, né? Se os astecas mexicas dão o golpe, né? Mandam embora, né? Ganham a guerra contra os toltecas e começa um período de expansão do poder mexica, conforme tinha dito o Huitzilopochtli, vão ganhando dos diferentes povos da região e chega um momento, né, que é em 1428, estabelecem a Tripla Aliança, né, com as outras cidades de Texcoco e Tacoplan. Né? Haverá uma série de povos, né, uma série que vão se refugiar, que são toltecas, né, que vão se refugiar em cidades que não vão fazer parte da aliança. Né? Principalmente a cidade de Cholula e a cidade de Tlaxcala. Né? Se vocês olham no mapa, vocês me desculpem eu não apresentar o mapa, mas seria aqui muita confusão apresentar um mapa aqui, desenhar um mapa. Né? Se Tenochtitlan está no centro do México, em direção para o Atlântico, vai aparecer duas cidades que são a Cholula, muito, relativamente próximas a Tenochtitlan, Cholula e Tlaxcala, que ficarão unidas, né, ficarão do lado espanhol. Então, como vocês sabem, bom, não sei, eu não falei, né, mas vou fazer aqui um parêntese, né? Quando os espanhóis chegam em 1519, a conquista de Tenochtitlan se dá em dois momentos. Né? O primeiro momento não há propriamente guerra. Em 1519, chega Cortés com seus homens, Montezuma desconfia, não sabe bem se eles são ou não são enviados do deus Quetzalcoatl, aceita que eles vão entrando no território, envia diferentes presentes, né, como uma forma de mostrar vassalagem, uma forma de mostrar agradecimento, uma forma de mostrar que ele, Montezuma, azteca, mexica, ele não está em guerra com os povos que chegaram, né? Os espanhóis, em lugar de ficarem satisfeitos, pelo contrário, ficam mais ambiciosos ainda, porque estão recebendo presentes em ouro assim maravilhosos que eles nunca tinham imaginado, né? E acabam chegando mesmo no lugar de Tenochtitlan. Né? E como eu contei para vocês, Hernán Cortés fica maravilhado vendo a cidade de Tenochtitlan. Montezuma, em lugar de oferecer guerra, recebe eles como um anfitrião, um grande anfitrião, e todos os espanhóis encontram palácios para eles ficarem à vontade. Né? Dá para imaginar a grandeza da cidade. Só que, em determinado momento, há outros espanhóis que chegam, enviados de Cuba, para prender o Hernán Cortés, porque o Hernán Cortés, na verdade, tinha feito tudo isto daqui por sua conta e risco. Ele não tinha feito isto de acordo com a ordem jurídica e a ordem legal estabelecida. Né? Na verdade, ele tinha praticamente fugido de Cuba, né, onde parecia que havia um processo contra ele, um processo civil contra ele, pagamento de dívidas. Ele tinha arregimentado um certo número de espanhóis e de barcos e tinha ido embora em direção ao México. Então,
o governador de Cuba monta uma armada e vai em direção ao Cortés para prendê-lo. Então, o Cortés é avisado de que chegam novos espanhóis, ele tem receio de que vem contra ele, organiza sua tropa, sai de México, porque ele não está em guerra com os mexicanos, né? Deixa lá o seu braço direito avarado, né? E vai em direção a Veracruz. Quando chega lá, conversa, o Cortés é bom de conversa, conversa com os espanhóis, explica que encontrou uma mina de ouro, né? Uma maravilha, né? Que estão sendo tratados a pão de ló, né? E então os espanhóis, em lugar de prendê-los, juntam-se com eles. Mas nesse ínterim, acontece a famosa Noite Triste, né? Que os espanhóis derrubam, naquele momento não tinha acontecido isso, os espanhóis derrubam o deus Huitzilopochtli, que está no altar-mor, e os mexicas se revoltam e entram em guerra, naquele mesmo momento, naquela mesma noite, e os espanhóis têm que fugir, os espanhóis que estão junto com Alvarado, não com Cortés. Eles saem, abandonam a cidade de Tenochtitlán em direção a onde está Cortés, se juntam as duas tropas, vamos chamar assim, de espanhóis, e o Cortés decide atacar Montezuma. E nessa que decide atacar Montezuma, ele vai encontrar o apoio de quem? De Cholula e Tlaxcala, e de outras cidades que são independentes da Tripla Aliança. Eles não estão dentro da Tripla Aliança, né? E Tlaxcala, concretamente a cidade de Tlaxcala, vai ter o privilégio de não pagar nunca, né? Durante todo o regime colonial, nunca vai pagar tributo para a coroa de Castela. É um privilégio que se deu à cidade de Tlaxcala pela forma com que Tlaxcala ajudou os espanhóis a enfrentarem Montezuma. O que é interessante é que os mexicas, astecas, que tomam o controle da Tripla Aliança e que vão entrando em guerra com os outros povos, eles vão destruindo, como já contei para vocês, vão destruindo a história que tinha sido contada pelos toltecas até aquele momento e vão substituindo, né? Vão substituindo essa história tolteca pela história asteca, né? Isso é interessante. Como que se organiza a Tripla Aliança? A Tripla Aliança se organiza com Tenochtitlán na cabeça, ou seja, Tenochtitlán é a grande cidade bélica, de soldados, né? Que se impõe sobre as outras duas normalmente, né? As outras duas, de certa maneira, obedecem, né, o que Tenochtitlán fala e, em geral, não contraria o que Tenochtitlán fala, mas todos se beneficiam. Se distribuem, então vão realizando guerras e vão conseguindo súditos, ou seja, vão conseguindo vassalos, vão conseguindo cidades, que vassalos é uma forma de falar para a gente se entender, não se falava vassalos, vão conseguindo cidades tributárias. Esses tributos eram pagos em espécies, né? Em trabalhos, né? E também em homens e mulheres que eram oferecidos em sacrifício. O Huitzilopochtli é um deus que exige sacrifícios humanos, com essa cota lá não, né? Para ter uma ideia, né, para ter uma ideia, há um documento chamado A História da Nação Chichimeca, né, de um mestiço Alba, um nome espanhol, Ixixotli, que é o nome mexica, né? Ele explica, né, que Texcoco, o rei de Texcoco, o senhor de Texcoco, tinha sob seu comando, né, 14 reis tributários. Tenochtitlán tinha 9 reis tributários. E Tlacopan, 7 reis tributários, né? Então, cada senhor se beneficiava desses reis, dos tributos que esses reis pagavam para eles, né?
e tudo de alguma maneira, e depois quando havia guerras contra outras cidades, contra outros reis, ou contra outros senhores, o benefício era distribuído entre os três, né? Mais ou menos, essa era, vamos dizer assim, a organização em termos políticos, econômicos, né? A unidade básica administrativa é conhecida com o nome de Alteple, né? Se vocês lerem o artigo do Eduardo Natalino, que eu deixei no sistema, no Moodle, né? Quando ele conta no PDF, no artigo que ele fala sobre a conquista de Tenochtitlan, né? Ele fala dos Alteples, né? São as cidades, são as vilas, são os povos, né? Essa unidade básica, né? Um alteple se configurava, né, como uma unidade básica, né? Uma cidade mais ou menos grande podia ter uns 20 alteples, né? Cada alteple estava dividido em calpuli, né? Os calpulis eram bairros ou unidades ou coletivos, né, que estavam unidos pela, vamos dizer assim, pela sua origem étnica comum, era um grupo social étnico homogêneo, né, e cada calpuli, né, assim como cada alteple, tinha a sua configuração, a sua divisão de funções, né, econômica, política, cerimonial, de guerra, né. Então, essa era a divisão, né? Essa era a divisão que, quando os espanhóis chegaram, encontraram, né? Na cidade de Tenochtitlan, né? Então, o senhor de Tenochtitlan, que era Montezuma, né? Ele reinava, ele comandava a Tripla Aliança, né? Que também estava formada por outras duas grandes cidades, não era só Tenochtitlan, né? Tacoplan e Texcoco, né? Cada um deles tinha outras cidades tributárias, né? E essas cidades tributárias pagavam tributos, né? E especificamente também pagavam tributos para sacrifícios humanos. Então, logicamente, né, dá para imaginar, né, logicamente essas cidades tributárias e as outras que eram independentes e que não queriam vir a ser tributárias, né, elas vão ficar de que lado? Né? Ficaram efetivamente do lado dos castelhanos. Né? Alguns que eram fiéis, que foram fiéis aos astecas, mexicas, ficaram do lado de Montezuma, mas muitos outros não. Quer dizer, a grande sacada de Hernán Cortés foi ter percebido que existia uma divisão, que não havia uma harmonia, que não havia uma união pacífica, né, entre todos os povos indígenas da Mesoamérica. Né. E aí, então, ele vai oferecer, né, aliança a esses povos que querem enfrentar, ou que queriam enfrentar, ou que já tinham enfrentado algumas vezes os mexicas. Né? A guerra efetivamente vai acontecer em 1521, em novembro de 1521. Né? Então, a primeira vez que chega Hernán Cortés é em 1519. Fica pacificamente com Montezuma, durante um ano e pouco, depois ele sai em direção ao Atlântico, né? Depois os espanhóis fogem de Tenochtitlan, saem correndo, porque senão todos iam ser mortos, eles fogem, né? Eles perdem essa guerra por debandada, por fuga, eles fogem, se reagrupam com Hernán Cortés e com os de Tlaxcala, né? E invadem novamente e atacam novamente a cidade de Tenochtitlan, sequestram, prendem Montezuma e posteriormente matam Montezuma. Né? Então, essa era a parte que eu queria narrar para vocês, né? Na aula de hoje, como efetivamente os astecas mexicas eles invadem a região
de Mesoamérica. Eles primeiro realizam uma série de alianças enquanto ainda não tiveram força suficiente, força bélica para enfrentar os outros povos, e à medida que eles vão tendo força, eles começam a se impor, né? Lutam contra os diferentes povos, dominam os diferentes povos, forçam a Tripla Aliança para ficarem mais fortes ainda. Então, desde 1429 até 1519, então é um século, né? Durante um século, a Tripla Aliança vigora na região de Mesoamérica, né? E quando os espanhóis chegam, eles vão estabelecer aliança, os espanhóis vão estabelecer aliança com aqueles que não fazem parte da Tripla Aliança ou que estão descontentes com a Tripla Aliança. Então, claro, aí dá para se perguntar mesmo, afinal de contas, quem foi que ganhou essa guerra? Foram os espanhóis, foram os tlaxcaltecas, foram os mesoamericanos que não eram astecas nem mexicas, quer dizer, eram então os reminiscentes dos toltecas. Afinal de contas, a quem deve ser debitada a guerra, não a invasão. A primeira invasão foi dos espanhóis, mas a invasão anterior foi dos astecas. Então, essa é uma questão que fica para vocês pensarem, né? Mas me parece assim que há um consenso geral entre os historiadores atualmente de que sem a ajuda dos indígenas, os espanhóis nunca teriam ganhado a guerra. Não tem, em princípio, a explicação de Quetzalcoatl, que os espanhóis eram enviados dos deuses. Essa explicação não é suficiente para dar conta de porque um grupo pequeno de espanhóis ganha de um grupo enorme, né, de guerreiros treinados para a guerra. Né? Porque havia um monte de outros guerreiros treinados para a guerra que não eram astecas, que não queriam os astecas mexicas, que se juntaram aos espanhóis. Bom, essa foi a aula. Meu e-mail é rafael.ruiz@unifesp.br. Quem quiser me fazer algum tipo de pergunta, de questionamento ou sugerir alguma questão, é só me escrever, eu procurarei responder. E esta aqui é a terceira parte da aula 4 sobre os povos mesoamericanos. Muito boa tarde.